Gente, o governo federal sancionou a lei que altera as regras de análise e concessão de benefícios do INSS, nos termos da nova lei. Alguns casos, pode haver dispensa daquela famosa perícia médica. Em alguns casos, pode haver dispensa. O advogado especialista em direito médico, Juliano Pessoa, vai falar mais sobre isso agora com a gente, né, doutor? Boa noite. Queria que o senhor começasse explicando em que casos está dispensada essa perícia do INSS. Boa noite, Beatriz. Boa noite a quem nos assiste. De fato, essa lei traz um benefício bastante importante, né? Antes de responder de forma mais objetiva a sua pergunta, vale destacar que no período de restrição, né, por conta da pandemia, nos anos de 2020 e 2021, já se utilizou esse formato, né? Eu diria que ele foi exitoso e agora o governo federal traz por meio de lei a possibilidade disso ficar de forma mais concreta para a população, né? Veja só, diz respeito aí, Beatriz, especificamente àquela questão do auxílio, né, por incapacidade temporária. Então, a fila é gigantesca no país para se tentar esse tipo de benefício. São milhares e milhares de segurados, de cidadãos tentando esse tipo de benefício. E, em média, aguarda-se 60 dias, pelo menos, para poder se ter acesso a uma perícia médica, né? E, em inúmeros casos, se tem a possibilidade de comprovar de forma robusta, muitas vezes, pela via documental. Então, é isso que essa legislação traz de flexibilização. O médico do INSS, da instituição, poderá, analisando a documentação oferecida pelo paciente, né, que foi também nutrida pelo seu médico, de laudo médico, de atestados, exames, ou seja, tudo que envolve a saúde daquele segurado, o médico do INSS poderá analisar aquela documentação e, se ela tiver comprovação suficiente para que aquele benefício seja concedido, isto será feito somente pela análise dessa documentação, sem a necessidade de submeter aquele segurado necessariamente à perícia, como acontecia anteriormente. Mas com relação à marcação, como é que é feita essa marcação para que os documentos sejam analisados? Veja, hoje em dia já se utiliza muito a ferramenta do próprio aplicativo, né, do Meu INSS. Então, a marcação permanece sendo feita por aí, pelo próprio aplicativo. O que o usuário precisa se ater, Beatriz, é em relação à forma legível dos documentos, né? É importante que ele, no momento de digitalizar, para juntar no aplicativo, é importante que ele pegue uma boa iluminação, uma boa visualização daquela documentação, porque isso poderá, de repente, ser critério de indeferimento, né, por parte do médico do INSS, se ele se deparar com um documento que ele não consiga visualizar de forma clara as informações ali contidas, bem como as imagens de alguns exames também. Então, mas pelo próprio aplicativo do Meu INSS, os segurados conseguem fazer esse tipo de solicitação e juntar também toda a documentação que o perito lá internamente precisará analisar para conceder ou não aquele benefício. Um outro detalhe também interessante que a legislação traz em relação ao indeferimento, que eu mencionei aqui agora, é que haverá uma notificação direta após a interposição de recurso, e o INSS passará a ter, no máximo, até 30 dias para poder se manifestar sobre aquele recurso interposto após o indeferimento. Então, isso traz também um pouco mais de agilidade e uma resposta mais célere para a população. Isso, agora eu queria que o senhor só lembrasse para quem está em casa, né, e de repente está nessa fila, está esperando essa análise, quais são os casos aplicáveis, né, nessa forma diferente. Em que casos a pessoa pode conseguir o direito de suspensão dessa perícia presencial? Exato, trata-se dos casos do auxílio por incapacidade temporária, né? É o antigo auxílio-doença, como é muito conhecido ainda hoje. Então, esses casos, né, onde há alguma incapacidade que retira aquela pessoa que tem vínculo com o regime geral da Previdência da possibilidade de laborar, de exercer suas atividades por alguma condição que ele está ali acometido naquele momento, ele pode solicitar isso junto à Previdência para poder se afastar das suas atividades e passar a receber esse benefício. Então, nesse caso, a legislação prevê a possibilidade de afastamento, vamos dizer assim, dessa perícia presencial. Mas vale também ressaltar aqui, Beatriz, que a legislação prevê que caberá ao Ministério do Trabalho e Previdência
dizer quais serão essas condições especificamente, né? Quais são os requisitos detalhadamente para que isso venha a vigorar de forma mais organizada e mais estruturada. Isso ainda virá, né? Não veio junto com a legislação, mas está lá expressamente definido que caberá ao Ministério trazer essa regulamentação e espera-se que em breve todos esses detalhamentos sejam oferecidos pelo governo, né? Via Ministério, para que a população tenha ipsilitris ali detalhadamente todo o requisito que é pedido, né, para que ele possa usufruir desse serviço dentro desse formato. Mas hoje já se consegue ainda, o resquício de todo esse período de pandemia, a gente consegue utilizar essa ferramenta. Perfeito, doutor Juliano Pessoa, muito obrigada pelo esclarecimento com relação a essa suspensão, né, da perícia presencial em casos de um benefício por incapacidade temporária, como ele chama, é o antigo auxílio-doença. Se você está nessa fila, saiba que não precisa mais esperar agora 60 dias, 2 meses, né, para conseguir essa perícia presencial. Isso agora pode ser marcado pelo aplicativo e somando aí, enviando documentos de forma online, você pode ter a sua análise feita pela perícia do INSS. Não é isso, doutor? Muito obrigada, viu? E até a próxima. Boa noite. Boa noite para todos.